Afinal de contas, terça-feira é dia de fala delegada aqui no I9 Notícias. Antes de mais nada, mandar um beijo. Eu preciso, Kleber, porque existem 2 ouvintes, assim, que são assíduos, que não perdem dia nenhum, né? Sim. Que é Dona Fátima e seu Wilson, que todo dia assiste. Então mandar um abraço, Dona Fátima e seu Wilson. Realmente esse tema, nos últimos tempos, tem circulado aí bastante, né? Esse assunto, a questão da importunação sexual. Antes, é interessante a gente explicar, esclarecer, porque assim, por que, delegada, dos últimos tempos está se falando tanto disso, afinal de contas, antes era a vida toda isso não existiu? Do homem estar ali importunando a mulher? Então, o que acontece é que isso sempre existiu realmente, infelizmente existe aí algumas pessoas que terminam tendo essas condutas, mas antes esse tipo de crime ele era punido apenas com a pena de multa. Então ficava como se houvesse assim, como se fosse um crime menor, na verdade era antes uma contravenção e era como se fosse assim algo, né, irrisório, algo, uma bobagem. E foi o que acontece. Com o passar do tempo, os legisladores foram percebendo que a lei que existia era insuficiente para, de fato, punir. E teve um caso bastante emblemático que aconteceu em 2017 em São Paulo, que foi de uma mulher que estava no ônibus e, de repente, um homem... Olha, padre, eu vou falar aqui algumas palavras, mas ninguém fique constrangido, não, mas é porque não tem como a gente falar sobre esse assunto de importunação sexual sem a gente terminar usando alguns termos. Então, o que aconteceu foi que em 2017 teve um caso bastante emblemático em São Paulo, em que uma mulher estava no ônibus, né? E termina sendo muito comum nos transportes públicos. E um homem, ele terminou ejaculando nessa mulher e respingou nela. E aquilo ali gerou uma comoção muito grande na época. O cara chegou a ser preso, mas logo ele foi liberado. Por quê? Porque na época a legislação só tinha contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor e não cabia, no caso, uma prisão de fato ali, né? E isso gerou essa repercussão toda. Terminou que a mídia, a imprensa divulgou bastante esse assunto. Outros casos foram surgindo. As mulheres começaram também a ter uma reação no sentido de... Essas imagens passaram esses casos, muitos passaram a ser filmados. E aí, a partir desse apelo popular, houve uma mudança na legislação. E surgiu no ano de 2018, ou seja, para uma legislação do Brasil, é recente ainda, 2018. Muitas pessoas ainda não têm conhecimento. Então, a partir dessa legislação de 2018, que foi a Lei 13.718, surgiu o crime específico de importunação sexual, que é toda aquela situação em que um homem ele pratica algum ato libidinoso, ou seja, um ato de cunho sexual, na presença ali de outra pessoa, sem o consentimento dela, com o objetivo de satisfazer o prazer dele ou de terceiro. Então, nessa mudança da lei, o que antes era considerado uma contravenção penal e era punido apenas com uma pena de multa, né? Ou seja, o cara ele era levado para a delegacia, era lavrado um termo de ocorrência circunstanciado, ele assinava um termo de compromisso de comparecimento ao juízo e era liberado. No outro dia ele estava lá no ônibus fazendo a mesma coisa muitas vezes. E isso gerou essa indignação. Com essa alteração legislativa, hoje, esse crime, a pena dele pode chegar a 5 anos, né? Então, é bem diferente isso. Isso significa que é um crime que ele é passível, é cabível à prisão em flagrante. Inclusive, esse flagrante na delegacia, o delegado não pode arbitrar fiança. Isso vai precisar ser analisado posteriormente em juízo. E cabe, inclusive, a depender da situação, se estiverem presentes os requisitos legais, cabe um mandado de prisão preventiva também. Ou seja, se tornou, de fato, um crime mais grave.
Então, a legislação ela precisava de um crime aí que fosse intermediário entre o que era antes, a questão da contravenção penal, e o estupro também, que é um crime que às vezes as pessoas confundem, mas no caso do crime de estupro, é necessário que esse ato ele seja cometido mediante violência e grave ameaça. No caso da importunação, não. Muitas vezes acontecem assim, ali na presença da mulher, mas não necessariamente toca na mulher. Às vezes há casos em que há o toque, que há uma aproximação maior, mas não necessariamente, mas não exige isso que haja o toque. E hoje também o que acontece? Esse crime não precisa que a mulher vá lá só denunciar. Outras pessoas que vejam, elas podem também denunciar. Então, é importante o quê? É importante a consciência, né? O conhecimento dessa alteração legislativa para que as pessoas conheçam os seus direitos. E, com isso, vá havendo na sociedade essa conscientização. Essas pessoas que praticam esse tipo de ato, que não é só a questão da masturbação, por exemplo, em transporte público, mas configura também importunação. Vou dar aqui alguns exemplos. Apalpar a mulher, apalpar as partes íntimas da mulher sem o consentimento dela, por exemplo. Puxar a roupa da mulher ali, subir uma blusa da mulher, subir uma saia da mulher sem o consentimento dela. Isso também pode configurar importunação sexual. Aproximar os órgãos genitais da mulher sem o consentimento dela. Isso também pode configurar o crime de importunação sexual. Então, é importante essa conscientização para que as pessoas vão se dando conta, né, que a legislação mudou, que hoje esse crime, ele é considerado aí um crime que ele tem uma reprimenda bem mais grave do que de como era antes. E as pessoas com isso, elas passem de fato a denunciar. E com isso, vá havendo naturalmente uma prevenção desse crime e para que isso vá diminuindo. A gente já está aqui, né? Nós estamos em 2023, já estamos numa época em que isso não é mais compatível com os dias. Na verdade, isso nunca foi, né, compatível, mas infelizmente é uma realidade. Mas hoje em dia a gente não deve estar aceitando mais esse tipo de situação e tratando como sendo algo normal, como sendo algo normal do homem. Não é. Inclusive, é importante que as pessoas elas tenham essa consciência, que denunciem, para que essas pessoas sejam presas, sejam responsabilizadas por esse tipo de conduta. Porque existe também uma tendência muito forte de esse tipo de criminoso ele evoluir ali para o estupro. Se a polícia ou a justiça ali não der um freio para que ele pare, existe sim uma probabilidade desse tipo de comportamento ele ir evoluindo. Ele continua. Hoje ele faz com a mulher no ônibus, por exemplo, ou numa festa, amanhã ele volta a fazer. Então, é importante que, de fato, quem presencia, e os homens, no caso, assim, que presenciam esse tipo de conduta, que apoiem essas mulheres. Porque, muitas vezes, as mulheres, elas estão ali naquela situação e elas ficam, muitas vezes, sozinhas. Existem, às vezes, uma tendência a não acreditar também no que a mulher diz, no que a mulher fala. Então, é muito importante que haja essa solidariedade também por parte de quem estiver presente, de se alguém perceber, se der para se aproximar dessa mulher e demonstrar que essa mulher não está sozinha naquele ambiente. Se for o caso, a depender, se for uma situação que haja essa possibilidade, que se manifeste de que aquele tipo de comportamento é errado, que seja filmado, inclusive, também, para que sirva como prova. É muito importante, porque muitas vezes não é fácil a prova, a depender da situação, muitas vezes não é fácil. E é importante também, as empresas também, né, de transporte público, que elas orientem os seus funcionários, os motoristas, os cobradores, a eles estarem ali
sempre apoiando também essas mulheres. Afinal de contas, essas mulheres são consumidoras desses ambientes, são consumidoras também dos ônibus, dos transportes públicos, né? Então, as mulheres hoje é mais da metade da população, então, com certeza, é mais da metade do público dos ônibus, né? Por exemplo. Então, é muito importante que as empresas de ônibus também orientem os seus funcionários a prestar esse apoio imediato, né? Que a polícia, ela seja acionada, que sempre que possível, que essa pessoa seja presa e seja conduzida para que ela seja responsabilizada. O Kleber me deixou sozinha aqui na bancada hoje, ele tá me testando, mas não me avisou nada. Eu disse a ele, mas vamos lá. Continuando a respeito do assunto da importunação sexual, eu queria aproveitar aqui esse momento e eu tenho um amigo que é delegado de polícia, o doutor Tiago Lustosa, que ele escreveu um artigo muito interessante, muito esclarecedor a respeito desse tema. Então eu queria aqui aproveitar, né, tanto para elogiá-lo quanto para indicá-lo, já que nesse momento aí pode ter algum estudante de direito, alguém que se interesse no assunto para poder se esclarecer mais sobre esse tema. Então, esse artigo do doutor Tiago Lustosa, que é delegado de polícia aqui em Sergipe, ele é excelente a respeito desse caso. E aqui no intervalo nós estávamos conversando sobre alguns casos emblemáticos também, porque eu falei, me referi a um caso que aconteceu em São Paulo, mas aqui em Sergipe também aconteceram alguns casos emblemáticos nos últimos tempos. Quem não se recorda agora, eu acredito que no primeiro semestre agora desse ano, teve um caso no ônibus aqui de Sergipe, não sei qual foi a empresa, mas em que circulou também vários vídeos em que uma pessoa ali, um funcionário da empresa de ônibus, ele era visto ali com um comportamento, com o órgão sexual alterado, dizendo palavras ali com a vítima, e ela conseguiu filmar. Inclusive, esse caso foi investigado, o autor do crime chegou a ser indiciado, e agora, mais recentemente, na última semana, teve esse caso super que gerou aí uma enorme repercussão na semana, aqui na mídia de Sergipe, né? Uma repercussão que aconteceu também com uma outra vítima, mulher, que estava também no transporte público, quando ela começou ali a ser importunada por um rapaz que estava ao lado, e esse vídeo circulou no país inteiro. Esse vídeo deve ter circulado nos últimos dias e terminou ficando um caso emblemático, porque na hora ela conseguiu fazer uma live, não sei, ou mandou o vídeo para alguém, conseguiu filmar. As pessoas que estavam no ônibus também, pelo vídeo, é como que elas percebem também um pouco o que estava acontecendo e deram apoio a ela, se aproximaram, tentaram afastar, até que o homem foi colocado para fora e terminou tendo depois um desfecho aí um pouco inesperado, que horas depois esse cidadão ele foi assassinado, e as investigações estão em andamento aí. É importante assim que as pessoas percebam que esses casos, eles geram ali um trauma muito grande na mulher. A maioria das mulheres que sofrem isso, por exemplo, nos transportes públicos, é importante entender o quê? Que às vezes esse é o único meio de transporte dessa mulher. Então, para ela ir trabalhar, para ela ir para o médico, para ela ir se divertir, para ela ir para um lazer, sempre ela precisa estar pegando um transporte público. E o que acontece? Depois que ela passa por um trauma, de uma situação dessa, tem mulheres que desencadeiam doenças psicológicas, ficam com pânico de voltar dentro de um ônibus, sendo que ela precisa fazer isso porque esse é o único meio de transporte dela, né? Então, para retomar a vida, termina ficando complicado para essas mulheres. A questão da violência, né, contra a mulher, que esse é um tipo de violência também contra a mulher, isso tem uma repercussão muito grande no emocional dessas mulheres, e as consequências muitas vezes são devastadoras. Tem casos de mulheres que elas não conseguem superar as violências. Isso traz um efeito psicológico tão grave que tem casos que as mulheres chegam ao suicídio, à tentativa do suicídio, ao isolamento, né? Uma depressão fortíssima que termina afetando todas as áreas
da vida dela. Então, é importante essa conscientização de todos no sentido de apoiar essa mulher, para que realmente esse tipo de comportamento ele vá acabando, vá parando de existir na nossa sociedade. Não tem mais cabimento na sociedade de hoje. A gente está passando por isso. E agora que a gente está chegando não, né? Já começou a melhor época do ano, que é o São João. Gente, que é a melhor época do ano mesmo. Quem já foi aqui fora? Eu já comecei. Essa é a melhor época do ano. Também termina sendo um período que isso pode acontecer. Porque todas as festas que tem circula muita gente, e também termina, às vezes, sendo um ambiente em que pode acontecer. E aí, alguém me pergunta, mas delegado, e agora? A gente não pode mais paquerar, não? Como é esse negócio? A gente não pode mais dançar? Tudo é importunação da mulher? Não, como o Maraj disse aqui, realmente tudo pode, desde que haja o consentimento da mulher. O crime de importunação sexual, a vítima pode ser tanto o homem quanto a mulher. Agora, acontece muito mais, com a frequência infinitamente maior, com mulheres, tendo mulheres como vítima. Mas ele é um crime que ele pode ser cometido contra homem e mulher. Inclusive de um homem contra outro homem, né? Pode acontecer também. E de uma mulher contra um homem. Mas então, é isso. É importante que agora, nessa época do São João, que muitas vezes os homens vão ali se aproximar. Teve um caso também bastante emblemático no São João do ano passado, em Itabaiana, em que uma advogada se recusou a dançar com o rapaz e terminou que ele não aceitou, lá em Itabaiana, não foi? Ele terminou não aceitando aquela situação e terminou desferindo um murro que terminou lesionando gravemente a moça, que foi necessário fazer cirurgia. Ou seja, a lesão terminou sendo uma lesão grave ali e também gerou uma repercussão muito grande. Começou ali com o crime de importunação, porque ele passou a querer forçar um contato com ela que ela não queria, e terminou evoluindo ali para lesão corporal, porque ele não aceitou o não da mulher. Então, não é que não possa mais dançar, não é que não possa mais namorar, não é que não... Não, pode tudo, pode beijar, namorar, pode tudo. E agora, nessa época, ainda é melhor ainda, né? No São João, com friozinho, é bom demais. Mas é isso, desde que haja o consentimento dessa mulher. Tem que ter o respeito. Tem que ter o respeito. O homem, ele se aproxima e percebe que a mulher não gostou e pede ali uma desculpa, olha, desculpe. E demonstra que não teve aquela intenção de importunar, não vejo ali. A gente precisa ter um bom senso também, que não dá para transformar todo tipo de comportamento num crime que a pena pode chegar a 5 anos, né? Precisa ficar ali configurado que a pessoa tinha, de fato, aquela intenção de praticar um ato de cunho ali sexual com aquela mulher, sem o consentimento dela, com o objetivo simplesmente de satisfazer um prazer sexual dele. Então ele tem que o fato ficar redondinho para ser enquadrado no tipo penal, que é a importunação sexual. Perfeito. E agora, no período junino, período de muitas festas, aglomerações, as pessoas precisam ter quais tipos de cuidado também? Então, essas festas, elas terminam sendo um ambiente um pouco propício para que aconteça. Havendo uma situação que fique bem clara, né, que o homem ultrapassou ali o limite, ela pode sim, ela deve, inclusive, né, denunciar, registrar o boletim de ocorrência. Se for uma situação de flagrante e houver a polícia perto, avisar, ali, chamar as pessoas que estiverem próximo, prestarem um apoio. Quem presenciou, é importante que se ofereça ali para ser testemunha da situação, para que não fique ali só aquela palavra da mulher. É importante, teve uma filmagem, algo do tipo. É importante também quem conseguir captar as imagens para que sirva como prova. Então, o ideal mesmo é que o homem, ele pare, que ele entenda que o limite dele é no não da mulher. A mulher disse não, pronto. O homem precisa parar com essa ideia que muitas vezes a mulher diz não querendo dizer sim. O homem às vezes fica com esse pensamento, né? Às vezes o homem se acha tão garanhão que acha que a mulher tá dizendo não querendo dizer sim. Já se foi essa época.
Não existe. Ele tem que se conscientizar ali que a mulher disse o não é não e pronto. E se tá ali na festa, quer paquerar a mulher. Vou dar umas dicas de paquera. Antes de se aproximar ali com daquela forma mais, né, mais incisiva, de longe, dá aquela olhadinha, ver se a mulher se ela corresponde ao olhar, se ela dá uma risadinha, se ela se ela dá um sinal, um gesto de que ela vai recepcionar aquela sua paquera, né? Então, se você percebe ali que a mulher não tá nem aí, pra que insistir? Passe pra outra, afinal de contas, a festa, o que não falta, né? As festas estão super lotadas. Eu soube que teve dias aí nas festas que fecharam os portões de tanta gente que tinha lá. Então não faltam mulheres para paquerar. Então a minha orientação aí pros homens é essa: pula pra próxima. O que eu acho legal do quadro, Kleber, é quando alguém chega e fala assim comigo: poxa, eu escutei aquele negócio e realmente, ó, quase que eu caía. Então, isso aí é onde fica a beleza do trabalho que a gente faz. Que o crime, ele não aconteça. O ideal é esse. Aproveito também para convidar todos os ouvintes da cultura a se somarem a mim nesse projeto de divulgar, né? Não só, no caso agora, que hoje nós falamos sobre esse tema, mas tem também os golpes. E se somarem aí na divulgação para a família, para os familiares. Vai estar lá no meu Instagram, @flaviafelix.delegada. Pra quem quiser assistir novamente o quadro, logo mais vai estar disponível também, Kleber, porque agora eu tenho um canal no YouTube, entendeu? Bacana, e se você quiser ouvir novamente também, você pode ouvir no Spotify, viu? Pense que eu sou chique. Gente, então, olha, se você gostou... também, Kleber, antes de mais nada, gostaria de agradecer mais uma vez a audiência de todos. E se você gostou, próxima terça tem mais aqui no Inove Notícias, na Rádio Cultura, viu? Conto com vocês sintonizados na próxima terça também.